São 9h09 da manhã, estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Gente em São Paulo o ex-presidente da Câmara Federal, ex-ministro Aldo Rebelo, que nos auxilia a entender assuntos complexos do nosso cotidiano. Já falou com a gente sobre a margem equatorial, deu aula aqui, os ouvintes estão reproduzindo seu vídeo aí até hoje, sobre o que o senhor falou da Amazônia brasileira também. E hoje é dia de a gente falar sobre a anistia, esse projeto que está sendo discutido no parlamento para os arruaceiros de 8 de janeiro e também para políticos que estão envolvidos nessa história sendo julgados pelo Supremo. O que diz a história brasileira a respeito de anistia? Queria aproveitar a tua experiência aqui para falar um pouco desse momento que o país vive. Vai ter anistia para esse povo? Tem que ter anistia para esse povo ou não, ministro? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Sônia. Pedro, a história do Brasil é a história de uma sequência de anistias. O Brasil promoveu anistias nos momentos mais difíceis da sua trajetória. Eu sou de uma geração que lutou pela anistia, a anistia de 1979, que alcançou até os chamados crimes conexos, ou seja, todos os crimes cometidos ou tidos como crimes cometidos durante o regime militar foram anistiados em 1979 pelo presidente Figueiredo e por uma lei votada no Congresso e que teve como relator o grande senador Teotônio Vilela. O Brasil fez anistia na Confederação do Equador em 1824, não fez para todos, mas fez também, fez para a cabanagem no Pará, fez uma anistia que ficou na história, que foi a anistia da Guerra dos Farrapos, que foi violentíssima, durou 10 anos, com tragédias de parte a parte, degolas de lado a lado, tanto degolavam os farrapos como degolavam as forças imperiais. E o que é que o Dom Pedro II fez? Veja só o que é que ele fez. Nessa anistia, ou na paz de Poncho Verde, onde foi assinada essa paz e essa anistia. Era uma monarquia que, na anistia, pediu que os republicanos indicassem o governador da província do Rio Grande do Sul, que acolheu todos os soldados, os combatentes do lado dos farrapos, nos seus postos, nas suas patentes, com exceção da patente de general, todos até a de coronel foram absorvidos no exército imperial. Os escravos que lutaram ao lado dos farrapos foram alforriados ou libertados. Todas as dívidas construídas pelos farrapos foram assumidas pelo governo imperial. Nem os particulares podiam entrar com ação contra os farrapos, mesmo aqueles que tinham sido desapropriados nas suas fazendas, perdido seus rebanhos, seus cavalos, poderiam sofrer ação dos que foram anistiados, que eram os guerrilheiros, os farroupilhas. Em 1945, o presidente Getúlio Vargas anistiou os que tentaram derrubá-lo. Em 1935, que foram os comunistas, e em 1938, que foram os integralistas. Todos foram libertados das prisões e anistiados. Então, o presidente Juscelino Kubitschek sofreu uma tentativa de golpe, era mais um protesto, em Jacareacanga e Aragarças. Militares da aeronáutica, perdoou todos. Então, o Brasil tem essa tradição, o Brasil tem essa história. A anistia não é para fazer justiça, a anistia é para pacificar o país. A anistia é quando você tem um crime que incomoda o país, mas que acima disso você tem propósitos e objetivos mais importantes. Isso não acontece apenas na relação entre o Estado, os governantes e a sociedade. Acontece às vezes nas famílias. Eu vi já muitas vezes as mulheres perdoarem ou esquecerem malfeito dos maridos, não porque aquele malfeito fosse esquecido, mas porque ela tinha uma coisa mais importante a proteger, que eram os filhos, a família ou coisa parecida. No caso do Brasil, a anistia não é para perdoar ou para fazer justiça. A anistia é para cuidar do que é mais importante para o país, que é voltar a crescer, pacificar, reduzir desigualdades e construir a democracia. E ninguém constrói a democracia num ambiente de ressentimento, de mágoa, de disputa ou de ódio. A anistia é para isso.
Que bom tê-lo aqui outra vez, mais uma vez, e com a sua lançando luz sobre assuntos tão importantes para os brasileiros. Essa questão da anistia é exatamente isso, né? A anistia é para pacificar o país. Mas a gente vive uma quadra da nossa história neste momento, não é? Em que temos líderes que não, sem essa dimensão, né? Sem a dimensão do próprio papel. Eu me refiro ao presidente da República, eu me refiro aos ministros do Supremo Tribunal Federal, todos com muito ódio, né? Muito ódio. Impressionante como inclusive consolidaram a situação de poder reclamando do ódio dos outros, mas eles próprios exercitam esse ódio com muito vigor, né? O que a gente tem visto aí. Quem, na sua opinião, deveria liderar esse processo? Quer dizer, liderar a iniciativa de promover a pacificação do país, porque a gente não vê o Supremo interessado nisso, a gente não vê o presidente da República, pelo contrário, há até vídeos aí circulando na internet do presidente da República dizendo que tinha voltado para se vingar, né? E, portanto, não se deve esperar muito dele nessa direção. A quem caberia esse papel, né, de promover a conciliação nacional neste momento? Cláudio, a um líder que considere os interesses do país, a um estadista que olhe para o país como algo mais importante do que as suas fronteiras políticas, eleitorais ou ideológicas. Nós tivemos, nos anos 70, em 79, um estadista, que era o senador Teotônio Vilela, que saiu pelo país afora, pregando a anistia. Nós tivemos o papel da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu lembro lá, estudante em Alagoas, o doutor Aurino Malta, que era um homem absolutamente conservador, mas que, no estado de Alagoas, compreendeu, como presidente da OAB, que a anistia era algo importante para pacificar o país. Você não faz anistia para proteger os seus. Você faz anistia exatamente para conceder ao que não são seus a possibilidade da pacificação. Hoje nós não temos isso no país, infelizmente. Nós não temos no Poder Executivo, nós não temos, pelo contrário, nós não temos no Poder Judiciário. Não sei o que pensa a Ordem dos Advogados do Brasil a essa altura do campeonato, não sei o que pensa a Igreja Católica, que também tem essa tradição, né, do evangelho, do perdão, da misericórdia. Ou seja, essas instituições estão mais ou menos ausentes. O Congresso poderia assumir coletivamente esse papel. O Congresso poderia assumir. Não sei se terá nas circunstâncias de hoje essa capacidade, essa coragem cívica para dizer, olha, chega, basta. Não há inocentes nessa circunstância, nessa tragédia. Claro que não há inocentes, porque inocentes não precisariam de anistia. Você não anistia inocentes, você anistia culpados, tá certo? Mas o preço que o país exige para a pacificação, para cuidar do que é mais relevante, é esquecer o pecado, para não chamar de crime, que tem menor relevância. Crime é você não cuidar do país. Esse é, de fato, o crime mais importante que a autoridade, que o estadista pode cometer. É não saber a hierarquia dos desafios e daquilo que ele tem que enfrentar. Ministro, dentro desse raciocínio de pacificação que o senhor coloca, o senhor defende que a anistia seja concedida aos envolvidos no 8 de janeiro, na invasão dos prédios públicos, e queria lhe perguntar também diretamente sobre, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor vê tudo no mesmo balaio? O balaio. O senhor estava falando de balaiada? Pronto. Olha, Thaís, eu creio que a anistia, nesses casos, se tem como objetivo e como busca a pacificação, ela não pode fazer exceções. Inclusive, ainda há crimes atribuídos a alguns integrantes ou simpatizantes da situação. Porque, de certa forma, o presidente Lula ele foi anistiado pelo Supremo, tá certo? Aquilo ali teve uma função de anistia. Por que é que o presidente Lula pôde sair da prisão e ter os seus direitos políticos devolvidos quando tinham sido confiscados, na minha opinião, também de forma equivocada?
porque foi uma operação política para tirá-lo das eleições de 2018. Essa é que é a verdade. E essa mesma operação política que tirou o presidente Lula das eleições de 2018 se repete agora com o ex-presidente Bolsonaro. Vamos falar que é verdade. Foi uma operação política, o Supremo rejeitou todas as medidas que devolveriam os direitos do presidente Lula e agora cuida-se de não permitir que o ex-presidente Bolsonaro possa usufruir dos seus direitos políticos nas eleições de 2026. Se você quer pacificar o país, você não pode pacificar pela metade, nem pode pacificar apenas um lado. Você tem que pacificar todo mundo. Na minha opinião, para usar a sua expressão balaio, ou podemos usar também a arca de Noé, tinha que botar todo mundo dentro da arca, tá certo? Dos dois lados. Quem está acusado de algum crime do lado da situação atual também teria que entrar na anistia. E quem está alcançado por alguma acusação ou por alguma condenação do lado da oposição hoje, que é o pessoal ligado ao presidente Bolsonaro, também tinha que estar na mesma situação, ou seja, todos anistiados. Esqueçam esse momento da nossa vida, que é um momento muito difícil, muito ruim, onde, na minha opinião, não há inocentes. Tá certo? A anistia não é para os inocentes. A anistia é para olhar para o horizonte e para o futuro e cuidar do que é mais importante. Esses crimes atribuídos não têm essa importância maior do que o interesse nacional. Então vamos cuidar do interesse nacional e pacificar, esquecer. Passa um apagador nisso tudo. Ministro, a gente tem assim, infelizmente o tempo manda nesse programa, mas eu não posso deixar de aproveitar a presença do senhor na nossa bancada para te perguntar sobre o tarifaço de Donald Trump, que hoje é a notícia mundial do dia. Há quem diga que o Brasil pode ter oportunidade disso, mas o mundo está caminhando por uma desglobalização. O que o senhor acha, ministro? Sônia, bom dia. O mundo já caminhou e já alcançou. O processo de desglobalização está em alta velocidade e conduzido pelo país que tem condições de desglobalizar, que são os Estados Unidos da América. Eles que criaram esse processo de globalização e agora estão promovendo exatamente o desmonte desse processo. Isso vai trazer traumas para o mundo vai ser redividido de outra maneira. Nós teremos, quem sabe, um novo acordo de Yalta com os Estados Unidos, a China e a Rússia, e deixando os europeus de fora. O Brasil sofrerá essas tarifas, sofrerá em alguns casos de forma dolorosa, como é o caso do etanol. Não sei o que é que nós vamos fazer com o nosso etanol que exportamos para os Estados Unidos, mas o Brasil também tem condições de retaliar. Aliás, tem uma lei no Congresso, que é a lei da reciprocidade, proposta por uma ex-ministra do presidente Bolsonaro, pela senadora Tereza Cristina, aprovada essa lei de reciprocidade por unanimidade no Senado Federal. Foram 70 votos favoráveis e nenhum contrário, o que mostra que os Estados Unidos também enfrentarão dificuldades, não apenas econômicas e comerciais, mas geopolíticas. Você vai brigar com um país que tem 17 mil quilômetros de fronteira em toda a América do Sul, não é uma coisa boa. Os Estados Unidos, eu acho que vão pensar também em como chegar a um certo limite nessa disputa comercial com o Brasil. E os chineses vão retaliar comprando mercadorias do Brasil. Eu acho que é isso também o que vai acontecer. A carne, o algodão, o milho, a proteína do Brasil serão beneficiados também pelas retaliações da China às tarifas norte-americanas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma crítica lá em Paris. A Sônia estava lá e acompanhou, trouxe para nós o destaque aqui. O senhor acredita que o impacto para o Brasil vai ser de que tamanho? Tem como a gente mensurar? Acredita que possa haver alguma revisão ainda por parte da decisão do presidente Trump? E mais, Pedro, só um complemento. Ele acredita que o acordo Mercosul e União Europeia possa ser acelerado, tanto o ministro francês quanto o ministro Haddad. O Brasil poderia, inclusive, usar esse pretexto das tarifas dos Estados Unidos para acelerar o acordo comercial com a União Europeia. O Brasil seria uma espécie de terceiro polo dessa disputa, ou seja, o Brasil não aceitará as retaliações dos Estados Unidos, também não fará nenhuma aliança unilateral com
com a China e procurará se aproximar da União Europeia. As tarifas não serão contra um país, acho que não serão contra o Brasil, serão em cima de produtos. Agora vai alcançar o Brasil, porque se faz uma tarifa de 20% sobre o etanol, não é todo mundo que exporta etanol, é o Brasil que vai ser alcançado. Agora há também, da parte dos Estados Unidos, consequências com essa política. Já tem no Canadá, no México, na China, a própria União Europeia também vai procurar se proteger e o Brasil também. O mundo, daqui por diante, trará certamente muita incerteza. Lembrando, né, ministro, que por maior que seja o esforço do Trump, ele nunca vai superar países como o Brasil em taxação de produtos importados, nem nunca vai chegar perto das medidas protecionistas em vigor na União Europeia, né, também com taxações violentas. Mas, de qualquer maneira, o que a gente assiste é um momento, eu diria até histórico, né, de, digamos assim, freio de arrumação, né? Eu acho que é uma coisa que vai desarrumar, arrumando de alguma maneira. Tomara que o Brasil possa se beneficiar disso. É uma nova ordem, Cláudio, que se estabelece. A ordem mundial baseada na internacionalização da economia vai sendo substituída por uma que é a da reindustrialização, principalmente dos países mais fortes. Uma coisa boa que eu vejo é o seguinte: o nacionalismo deixou de ser uma palavra maldita, o nacionalismo deixou de ser crime, porque se o país mais forte e mais poderoso do mundo pode ser nacionalista, se os chineses podem, se os russos podem, se os Estados Unidos podem, eu acho que se faz também uma concessão a nós brasileiros, que éramos acusados de tudo pelo nosso nacionalismo. O nacionalismo voltou a estar na ordem do dia, como esteve durante os últimos 200 anos. Ministro Aldo Rebelo, obrigada, hein, mais uma vez, por ter vindo aqui no Jornal Gente, no nosso estúdio, falando sobre os assuntos que mexem com a política, com a economia e com a vida de todos nós. Até a próxima. Obrigado, Thaís. Bom dia e até breve. Obrigada.